Eu amo ouvir histórias e aprendo muito com elas. Eu e minha equipe, a gente teve o privilégio de ir para a região catarinense de Guabiruba e Gaspar Alto. E lá, a gente conheceu filhos, netos e bisnetos de pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles preservaram por gerações os princípios de seus pais e de seus avós. E eles compartilharam comigo também as suas memórias de infância, os seus medos, os seus desafios e me contaram como cada um está encarando a sua velhice. Meu nome é Nair Pollen, Fuchner Pollen, né? E vou fazer 75 anos em novembro. Eu sou Noêmia Fuchner Hein, eu tenho 73 anos. Meu nome é Helga Fuchner de Menezes, eu tenho 69. Meu nome é Brunildes Fuchner Alvarez e eu tenho 67 anos. Eu sou a Úrsula Krog e eu tenho 63. Meu nome é Lúcia Fuchner dos Santos e tenho 58 anos. Elas são conhecidas como as Irmãs Fuchner, 7 irmãs. Na conversa que tive com elas, ainda faltou uma, a Elza, que não pôde estar no dia. A relação delas é de muita proximidade. São verdadeiramente unidas e se entende através de olhares. Os laços foram nutridos ao longo de muitos anos de convívio em uma casa cheia de ensinamentos práticos sobre amor, bondade e serviço. Os pais Hugo e Paula Fuchner, pioneiros da Igreja Adventista já falecidos, deixaram um legado especial na vida dessas 7 mulheres, o que fazem questão de levá-lo adiante. Os desafios de criarem as 7 filhas com certeza não foram fáceis, mas é visível que valeu a pena. O maior legado que o pai e a mamãe deixaram foi amar Jesus sobre todas as coisas, né? Eu sei que eles davam muito conselho para nós quando a gente casou e teve os filhos, né? Eles eram muito assim, sábios nessas coisas, né? Ele falava também assim, o pai e a mãe: doa quem doer, nunca mente. Por mais grave que for acontecesse as coisas, mas não era para mentir, que a mentira tem perna curta. E que a gente vai descobrir logo. É que meu pai e a minha mãe reuniam nós uma vez por mês e contavam tudo para nós. Assim, primeiro ele fazia uma oração e depois ele fazia pergunta e contava como que é uma mocinha e tudo. A minha mãe nós contou tudo para nós, como ia acontecendo as coisas. Depois, assim, cada idade de 9 anos, isso eu nunca vou esquecer. Concordo com a Noêmia, eles não eram de exigir obediência. Eles sentavam e conversavam. Eles tinham um diálogo direto com a gente, sobre tudo. Como nós éramos 7 meninas, eles cuidavam de nós. Então, quando nós tínhamos namoro, eles namoravam com nós junto, ficavam na sala, até se abraçavam junto com nós. E a gente ficava com vergonha, mas eu acho que foi uma coisa muito legal, que o pai ele participava com nós, né? Vocês nasceram todas aqui? Todas, sim. Todas nasceram aqui? Naquela casa ali. Nossa vovó que fez o parto, a vovó Cristina. A mãe, a nossa avó paterna. Ela era parteira. Depois disso, nossa mãe se tornou parteira, né? Ela, de todas as mulheres que eu conheci, foi a mulher mais bondosa. Ela vivia para servir as pessoas, foi mais de 60 anos diretora da assistência social. Com assim, 80 e poucos anos, ela ainda pegava ônibus e ia para Brusque.
Ela ia às 6 horas da manhã e voltava às 6 da noite. Tirava leite das vaquinhas de manhã, né? E daí E tomava deixava a banho, gente sozinha. ia Se fazer viram, trabalho ela deles. dizia, né? Ela ficava às vezes 2, 3 dias quando tinha um parto difícil e daí uma cuidava da outra e o papai, né? O papai ficava com a responsabilidade das 7 filhas, né? Muitas vezes era inverno, frio. A gente escutava alguém chamando Dona Paula. E lá ia ela, às vezes levava a comida, a roupa do bebê e tudo, porque eram pessoas carentes que não tinham nada. Outra coisa que marcou muito é a hospitalidade deles. Na época não tinha hotel, não funcionava como hoje, e os pastores se hospedavam na casa deles, tanto que um quarto era separado para os pastores, para as visitas, né? Então, esse já era, todo mundo conhecia o quarto dos pastores, né? Então, assim, para nós, isso foi muito marcante, porque eu acho que todas nós somos hospitaleiras, né? E aprendemos tanto da mãe quanto do pai isso, né? Porque eles foram muito especiais. Sem a gente agora, eu acho que estamos começando a nos encontrar sem eles. Mas ainda está difícil. Está difícil, mas assim, a gente sabe que eles não vão voltar e sabemos também que eles viveram o máximo, que dentro das limitações deles, né? E a gente só tem a agradecer pelo privilégio de tê-los tanto tempo conosco, né? E a nossa vida, as dificuldades, eles sempre estavam ali. Então não tem como falar da nossa vida sem incluir eles. Então, para mim, eu não consigo. Parece que tudo na nossa vida, o exemplo, a vida que eles levavam, os ensinamentos, tudo remete a eles, né? Então, não tem como não falar deles. Quem que gosta de falar muito, assim? Eu. Ela você também. E ela também. É a Bruninha? Eu disse, eu também. A Bruninha Eu tenho que me controlar sempre. Eu tenho que me policiar para não falar demais. E a que gosta de falar menos? Acho que sou eu. Nós duas. Todas Mas Todos gostam de falar bastante. quando Essa nós pessoa- estamos juntas, Agora, a Úrsula pondera em cada palavra que ela fala. ela é muito ponderada. Ela é a mais Contínua. contida, pensa pensa mais de para volta. falar. Exatamente. Muito sábia. Muito bom, muito bom. Como é que eram as refeições nessa casa? Era muito controlada. O pai... Só que essa aqui, ó, tirava nós do sério. Quem? A Brunilde. Ela só queria comer pão e bolacha meio-dia. Não tem que comer salgada, né? Eu era terrível para Eu comer. não lembro. Não lembra? Tu Eu era bebê, né? É, bebê. E o envelhecer entre irmãs? Ai, muito gostoso. A gente se ama. Todos. Vontade de ficar juntos. Graças a Deus, nós temos uma amizade muito profunda. Todas nós. A mamãe e o papai raspando cipó, e vinha uma, vinha outra. Daí um pegava um cipó, o outro só ficava olhando. E daí nós começávamos a conversar, daqui a pouco eu só via a mãe e o pai olhando assim e rindo. Uma dizia, nossa, mas olha, se visse a minha perna, olha, mas isso aqui me dói tanto, por que eu tenho isso? Por quê? E cada um olhava uma para a outra e daí todo mundo ficava quieto, ó. Os dois ali estão... Não tem nada de dor, só nós. É que eles são mais novos. Eu lembro bem quando ela nasceu. Sim, eu tinha 7 anos. Bom, quer dizer que como nós morávamos perto, né? Então a gente ficou sabendo. Então as minhas irmãs foram para ver ela, eu fui junto, né? Seu Edmundo e Dona Irma estão juntos há mais de 6 décadas. Precisaríamos de muitos e muitos programas para relatar todas as riquíssimas histórias desse casal. Cultivam lembranças da escola,
dos desafios de morar na roça, mas em um lugar mais do que especial na memória e no coração estão as lembranças de uma vida servindo a igreja e a comunidade. Naquela época, o JA, que nós dizia, né? Eu acho que agora mudou. Curto jovem era depois. Aí, depois que terminava, a gente se juntava lá tinha, atrás da igreja, tinha o pasto do pai do pastor Beto, né? E lá a gente brincava junto. Os rapazes e as moças, né? Tudo junto ali, né? Corria, fazia ronda. A gente fazia social, né? Ficava Sábado, até tardezinha, porque morava tudo perto, né? Antes, ali era a escola sabatina e quando eu era criança, nem culto não tinha sempre, né? Porque não tinha sempre pregador, né? Porque tinha poucos que pregavam na época aqui, agora hoje tem muitos, né? Eu fui oficial de igreja, uma base de quase 40 anos. Só de secretário eu fui 21 anos. E dali, naquela época, eu estava por dentro, né? De tudo. Porque eu era o secretário, né? Hoje já não, né? Mas hoje o movimento é diferente, porque pregador não falta. Pastor, nós temos 3 aqui na igreja. Sim. E a lembrança de vocês da escola, assim, como é que vocês lembram de algumas coisas? Como é que era a professora? A professora que eu mais estudei com ela morava logo aqui. Ela morava bem pertinho da nossa casa. Logo aqui, não tem 100 metros até onde ela morava, né? Mas só que nós morava para cima da igreja lá, né? Então a escola era mais para baixo ainda. Então a gente caminhava estudo, né? De pé, para ir e voltar. Inverno, chegava lá com os pés vermelhos de frio, né? Que não tinha calçado, né? Vocês iam sem calçado para a escola? Naquela época não. Nem calçado a gente não tinha. Não era fácil. Até comida e tudo não era assim como hoje, né? Só que a gente talvez comia mais saudável que hoje. Ah, é? Porque a gente tinha tudo na roça, né? Era tudo não era como hoje, né? Tudo cheio de veneno, né? A gente só plantava assim, né? Então era mais saudável, eu acho, a comida. Então vocês trabalharam bastante na roça? Nós trabalhamos. No cultivo? Uhum. O que vocês mais plantavam? Aipim, a gente diz aqui a manioca, não sei como. Milho, feijão, amendoim, a gente plantava tudo. Batata? Taiado, batata. Batata doce. A gente tinha tudo, né, assim. E depois a gente tinha vaca de leite. Eu e a minha mãe levantava às 3 horas da manhã, a gente ia para Brusque. Ali a gente vendia a manteiga, mas tinha bastante manteiga para vender toda semana e ovos. A gente levava lá para Brusque. Ali a gente vendia e comprava assim o mais necessário, né? Mas trigo era só assim, uma época de Natal e Ano Novo, Páscoa, que o pai comprava trigo, uns 5 quilos de trigo. A mãe fazia pão, fazia cuca, fazia macarrão, porque não tinha, naquela época não comprava. Então ela fazia tudo. Nós ficávamos muito contentes, porque senão era só o pão de fubá. Vocês conhecem o pão de fubá, né? Então, era só assim, né? Mas vocês têm saudade desse tempo? De algumas coisas sim, né? Mas luz na época era luz pavio e coisas, né? Luzinha pequena, nós costurava às vezes noite,
até alta hora da noite, que não tinha luz elétrica. E nós tínhamos que... O meu irmão era alfaiate, então nós trabalhávamos lá, nós trabalhávamos assim, com essas luzinhas, né? De manhã a gente estava todo sujo. O que vocês gostam de fazer aqui? Eu vi que tem um monte de planta, tem horta, enfim. O que vocês fazem aqui? Cuidar disso. O nosso prazer é cuidar dessas coisas. E a casa, né? A casa sempre deixar em ordem, né? Em redor da casa. Sempre estão mexendo. Sim. Gosta de mexer com a terra? Sim. Tem um bananal grande aqui embaixo, que eu cuido também. A senhora também gosta de mexer com a terra, né? Eu gosto. Eu fico contente quando ela vai junto para fora. Só que hoje não dá mais como a gente gostaria de limpar e fazer as coisas, né? Mas a gente faz o possível, né? Fazer ainda o que dá. E ele cuida bastante da senhora, né? Cuida. Ele me ajuda. Se eu precisar, ele me ajuda também. Eu vejo que ele fala com carinho quando fala da senhora, que ele fica feliz, né? Maridão a senhora tem, hein? Então, graças a Deus, ele é muito bom. O que a senhora mais gosta nele? Sempre gostou, assim, dele? Ele é muito paciente, assim, né? Ele não... Eu sou mais explosiva, ele não. Falo mais às vezes, né? Mas ele fica mais quieto. Eu gosto dessa atitude dele, né? E o senhor, o que o senhor gosta mais na dona Irma? O capricho dela. Eu vou em muitas casas, a primeira coisa que eu olho... É se tá tudo organizado. Mas eu não chego em casa como que é caprichado como a dela. O que significa para vocês pertencerem a essa igreja, a essa mensagem, né, que vocês ouvem desde pequenininhos? Bom, outra esperança para nós não existe, senão essa. E dentro do possível, nós levamos para os outros. E que mensagem vocês deixariam para as pessoas, até para os jovens inclusive, que já perderam essa esperança porque acham que essa mensagem é uma mensagem que é ultrapassada? Uma mensagem que, não, isso aí é quando os meus avós estavam lá e isso aí é pro passado. Que mensagem vocês deixariam para essas pessoas que já desanimaram? Acho que não pode desanimar, né? A gente tem que perseverar até o fim, né? A Bíblia diz que nós devemos perseverar até o fim para sermos salvos, né? Os jovens não devem desanimar também, né? Mais novo. Que Deus prometeu essa promessa para nós, né? Que Ele viria. Para quem pensa nisso, ele deve pensar que isso é uma tentação que pode vir. Só não dá ouvido. Não é fácil, mas com a graça de Cristo dá. Filhos, né? A senhora não os teve, Não, mas cuidou de muitas crianças, eu né? cuidei de muitas crianças. Como se fossem filhos, né? Eu sempre na igreja, quando eu estava em Pluminal, no tempo de Pluminal, eu era diretora das torcas lá, 8 anos em Pluminal, e também era das crianças.
Dona Esther não teve filhos e escolheu não se casar. Mas nem por isso deixou os cuidados com o lar e com a família. É bisneta de Guilherme Bels, um dos primeiros conversos à Igreja Adventista no Brasil por volta do ano de 1885. Auxiliou seus pais até o último dia de vida deles, cuidou de crianças e sempre se envolveu com a ajuda humanitária. A dedicação ao próximo a fez espantar a solidão. Minha mãe falava sempre muito, assim, como a gente devia seguir o caminho, como a gente devia agir, como a gente devia ser honesto, sincero. Sempre isso não se aprende na escola. É os pais que têm que ensinar para os filhos. Que hoje eu vejo muitos filhos que deixaram a religião, mas que os pais nunca fizeram um culto em casa, né? E nós fomos diferentes aqui, né? Nós fizemos culto, né? Líamos a Bíblia. Meus pais ficaram mais velhos e tinha que levar eles no médico. Eu gostava deles e eu fazia tudo de bom gosto. Eu só queria que eles melhorassem sempre, né? E não ia morrer, né? Como todo mundo não quer, né? Perder os seus, né? Mas eu cuidei bem deles, né? E o que eles queriam comer eu fazia, né? Eu fui já para São Paulo com 14 anos, na casa dos meus parentes, da mãe da minha irmã da minha mãe. Né? Então eu fiquei lá porque ela era doente, então eu ajudei ela lá. Lá fiquei 2 anos, depois eu voltei outra vez aqui. Aí eu fui trabalhar em Blumenau, porque aqui não tinha canhão, né? Fui trabalhar em Blumenau, daí, então lá quando estava trabalhando em Blumenau, veio gente lá de São Paulo procurando uma pessoa assim para trabalhar na casa deles, gente de alta sociedade. Eu nem sei, eu dou agora aqui 37 anos. Acho que eu tinha 50 anos quando eu voltei, tanto como eu me lembro. A senhora não casou e nem teve filhos? Não. Foi uma escolha sua? Porque em São Paulo, quando eu estava trabalhando na minha tia, então tinha ele chamava Francisco Guerreiro Júnior, ele gostava muito de mim. Mas um outro interveio no meio, um adventista, né? E depois esse rapaz, eu achei ele bacana mesmo, achei ele muito bom e tudo, mas o que era? Ele foi expulso do colégio que já tinha engravidado uma moça lá. E esse Francisco Guerreiro Júnior queria muito vir para cá quando eu voltei. Aí meu tio disse, ela não quer você, não adianta você vir para cá, né? Então foi assim. Depois arrumei aqui um namorado que não era adventista, ele ia ficar adventista, mas eu vi que o negócio não estava certo e eu terminei. Né? Então prefiro ficar assim. E depois, quando eu estava em São Paulo, já trabalhando, depois eu ouvi dizer que ele um ônibus atropelou ele de bêbado, né? Porque eu notei que ele não ia deixar de tomar, talvez, e de fumar. Né? Então, eu acabei, não fiquei só. Aí veio um pastor, a esposa tinha falecido, e disse, não, se eu não casei de novo, agora eu não vou mais querer. Né? Veio um pastor aqui que queria, para não ficar sozinho, né? E como foi para a senhora essa escolha? A senhora é feliz sozinha? Foi feliz sozinha? Eu estava muito feliz. Eu trabalhava aqui, gostava de trabalhar, plantar e colher. Eu achei isso muito bom, muito gostoso mesmo. Hoje não. Hoje a gente se sente mais só porque não pode mais trabalhar assim, né? E tudo. Mas eu gosto, quando eu saio para fora, eu sempre faço um trabalho missionário. Eu tenho aqui, tendo todas as fotos, eu fiz uma missão na África. A senhora foi viajar, então? Eu não fui viajar, mas meu dinheiro foi junto. Então tem as fotos tudo lá dentro do pastor Daniel, né? Que ele fez lá na África, né? Aí eu disse, mas eu quero que ele faça compre uma coisa que era o segundo país mais pobre da África, Bissau, né? Então eu disse, mas compra uma coisa para as crianças lá. Então, mas não achou nada. O que ele mandou fazer? Tinha uma padaria, ele mandou fazer 500 ou 100, eu não sei, 100 bengalas, eles fizeram aquelas bengalas de pão. E convidou todos lá para de noite comer. Porque quando ele comprava um bengala de pão, porque não tinha nada, só tinha umas barracas assim na rua, e ele comprava um pão para ele, todo mundo olhava que não tinha dinheiro para comprar. E a padaria ficaram bobo de ver
ele mandava fazer tanto pão e tinha dinheiro para fazer esses pão, né? E de noite então fizeram a Adra deu o açúcar, eles tinham lá uma fruta e fizeram um suco, aí eles colocavam o pão dentro do suco e aí eles comiam. Ele filmou isso tudo, né? Ser feliz sempre, né? Ser feliz e ajudar alguém. Porque eu acho que a alegria é se a gente pode ajudar alguém, ou dar alguma coisa para alguém, né? Cada um vive a sua velhice, cada um tem a sua particularidade. E de todas as histórias que ouvimos hoje, um ponto liga todas elas: a fé. As irmãs Fuchner, também o seu Edmundo e a dona Irma, e também a dona Esther, desde crianças, eles ouvem histórias de um reino que leva amor e justiça. O rei ainda não voltou, mas nem por isso eles perderam a esperança. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. E o seu maior sonho, seu Edmundo? Olha, não tem maior. O único é para chegar na nova terra, com a graça de Cristo. E Deus prometeu e vai cumprir. Que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.